testemunha rolada pelo Ministério Público, senhor Daniel Gouveia. Eu, desde logo, passo a palavra ao procurador, doutor Probzec. Boa tarde, senhor Daniel. Boa tarde. O senhor é fiscal federal agropecuário desde quando? Desde junho de 2007. Está no Paraná desde quando? Eu vim para o Paraná em outubro de 2012. O senhor é formado em medicina veterinária? Medicina veterinária pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Quando que o senhor colou grau? Foi em 2003. Aqui no Paraná o senhor exerceu alguma função, algum cargo? Eu... Dentro do mapa, claro. Sim, eu fui chefe substituto do Serviço de Inspeção do Estado do Paraná, que é o CIPOA, aproximadamente durante 6 meses, se eu não me engano, foi no início de 2013. Eu era substituto da doutora Maria do Rocio, designado pelo doutor Daniel Gonçalves Filho. Quem lhe convidou para ser o substituto? O Daniel Gonçalves. Bem. O senhor prestou, salvo engano, 2 depoimentos perante a autoridade policial. Também apresentou documentos que instruem essa investigação. Primeiramente, o senhor traz um fato que me parece relevante que seja esclarecido. O senhor fala que havia dentro do mapa do Paraná remoções, é um termo meu, não sei se o senhor utilizou, remoções indevidas de fiscais ou remoções incorretas de fiscais. Eu peço ao senhor que narre, o meritíssimo juízo, quais foram os fatos que o senhor tomou conhecimento que embasaram essa conclusão que havia algo de errado nas remoções de fiscais aqui no Paraná. Cabe lembrar aqui que em 2014, né, eu assumi o cargo também de delegado sindical do Sindicato dos Auditores e eu era a representação do Paraná, do Estado do Paraná perante o Brasil. Então eu tinha contato com praticamente todos os auditores do Estado, né, são mais de 200 auditores, e que nessa época que eu assumi já havia um processo de denúncia de assédio moral envolvendo alguns dos acusados aqui. E como eu tive que dar andamento nesse processo, que está hoje no TRF4, se eu não me engano, eu acabei participando de reuniões no interior e tendo contato com colegas meus, né, que se manifestaram que havia mais ou menos um modus operandi aqui dentro do Paraná, que era o seguinte: eram feitas denúncias, né, contra alguns auditores, denúncias na ouvidoria do mapa, né, que a ouvidora aqui no Paraná era a senhora Maristela Santi Quadros, pessoa de confiança do Daniel Gonçalves Filho, e essas apurações eram designadas comissões pelo superintendente Daniel Gonçalves, né. Essas comissões elas faziam uma apuração de forma que as pessoas se sentiam coagidas a aceitar, né, uma proposta de remoção ou pedir a própria remoção. Eu não entendi. Desculpe me interromper. Sim. Essa coação de aceitar a remoção, ou proposta Sim. de remoção... Era não dar andamento ao processo administrativo disciplinar se a pessoa pedisse remoção a pedido próprio. Isso aconteceu com alguns colegas meus. Certo. Só um pouco mais de detalhes, para ficar um pouco claro. Claro, sim. Certo? Essa coação, essa sugestão de aceitar essa remoção, vinha de quem? Partia da própria administração, pelo que as pessoas me falaram. As pessoas citaram nomes? Citaram o nome do próprio Daniel Gonçalves, né, como uma das pessoas que propunha, ou ele diretamente ou perante a comissão de PAD, que isso acontecesse. Uma dessas pessoas que me contou isso é uma auditora de Maringá, a Francismar Pérez Ortega, que foi removida aproximadamente 5 vezes a pedido próprio num período de menos de 3 anos.
né? Mas ela lhe contou? Ela me contou pessoalmente. Eu liguei para ela para saber, porque a gente, na época, precisava conversar com as pessoas para testemunharem no processo de assédio moral. Certo. Mas ela lhe contou que ela queria se remover? Não. Ela falou que não tinha interesse em se remover. Até porque é um custo, né, para a própria pessoa que pede para se remover. Ninguém pede para ser removido 5 vezes num período de 2 anos. Então, essa remoção, segundo ela narrou para o senhor, sim, foi feita a pedido, mas de fato foi sugerida pelos administradores, sim, pela administração. Segundo ela, por pressões que haviam das administrações em cima ou de processos administrativos ou de não dar andamento a pretensas denúncias que havia de perseguição, que ela, como se ela perseguisse as empresas, e a administração sugeria: olha, a empresa vai denunciar você, que você está sendo perseguido, então peça a remoção logo para a gente evitar esse aborrecimento para você e tal. Então, o senhor narra que a iniciativa da chefia do MAPA em sugerir aos fiscais que se aceitasse a remoção a pedido, exatamente, decorreria de reclamações da empresa, das empresas fiscalizadas? Sim, sim. Pretensamente, as empresas denunciariam esses fiscais por perseguição, né? E então, para não dar andamento a esse tipo de apuração, se fazia o processo de remoção a pedido. A própria pessoa fazia o pedido de remoção. O senhor narrou um caso específico, esse que eu tomei conhecimento. Pode narrar algum outro? Olha, isso é de 2013 para 2014, né? Eu não vou saber aqui todos de cabeça, mas a gente teve o caso também de um colega nosso, que esse houve uma portaria de remoção dele publicada, que é o Carlos Frederico Margraf, que ele é fiscal em Ponta Grossa hoje. Ele foi publicado no Diário Oficial, uma portaria removendo ele da fiscalização se eu não me engano, da BRF de Castro. E ele entrou em contato com Brasília, na época com o diretor do nosso departamento, que era o Nelmon, e a portaria foi cancelada da remoção dele e foi reintegrado na fiscalização da BRF. Esse é outro caso, né? Mas desde antes de eu vir para cá, quando eu já estava em Santa Catarina, eu trabalhei com um colega que hoje trabalha aqui comigo, que é o Antônio Carlos Prestes, de Ponta Grossa, né? E ele sempre me narrou vários casos que aconteciam que ele tomava ciência. Foi o caso do Margraf, foi o caso da Francis Mar, foi o caso do Madeiro, do FAO. Ele sempre me contou isso até hoje, a gente conversa bastante, né? Vários casos confirmados aí dessas questões tanto de interferência junto à fiscalização e tal. Um caso que eu apurei pessoalmente foi o caso de um procedimento administrativo disciplinar que foi conduzido pelo Dr. Brandizio, de Maringá, contra uma colega nossa chamada... Deixa eu ver se eu lembro. Eu vou continuar narrando, se eu lembrar eu falo. Silvia Mariotto, de Maringá, em que ela fiscalizava o CIF 4166, salvo engano, Big Frango, alguma coisa assim, e que o processo estava muito tempo parado no Cipoa, quando eu estava ali na sede do MAPA, né? E a gente estava desengavetando alguns processos porque realmente faltava gente, a gente precisava dar um certo andamento. E eu fiz uma apuração desse processo que eu constatei, não era um processo, era um processo de apuração de autos de infração, de supervisão e tal, que realmente tinha uma carência de pessoal e eles estavam se demorando a ser apurados, né? Na minha opinião, demorando. Estava quase 2 anos já em apuração. E que eu apurei que o processo ele andou fora do sistema, do CIGED, né? De mão em mão, passando pelo seu Brandizio, pela doutora Maria do Rocio. Eu apurei uma série de inconformidades e inconstâncias de informação da denúncia, por exemplo. Foi uma denúncia anônima feita para a ouvidora do MAPA, aqui no Paraná, de uma pretensa falta de fiscalização ou uma fiscalização mal feita, algo do tipo, e que eu fiz um relatório dizendo que existiam várias inconsistências das informações, uma denúncia anônima que era totalmente descabida, né? Houve testemunho de alguns agentes de inspeção contra a colega e que, no final das contas, a doutora Maria do Rocio pediu para uma auditora chamada Ana Lúcia de Paula Viana tirar o meu relatório do processo, né? Ele foi retirado. A Ana Lúcia fez um outro relatório e trocou esse relatório e o processo deu andamento para arquivamento, né? E eu sugeria na época uma apuração disciplinar contra a Maria do Rocio, o seu Brandizio Dário Júnior, né? E contra
a própria questão da ouvidoria do mapa. Pelo tipo de andamento que foi dado. O processo não tramitava no sistema eletrônico, ele rodava Maringá, Curitiba, né? E na época eu achava estranho porque, por exemplo, várias vezes eu vi o seu Brandizzo vindo na superintendência fazer reuniões de meio-dia no gabinete, né? Então eu achava muito estranho, por exemplo, uma pessoa vir de Maringá aqui para participar de uma reunião de 2 horas e ir embora. E nesse caso esse é um processo que eu apurei pessoalmente, né? O senhor menciona também um fato que até não é controverso, mas o senhor aponta como um fato irregular, que seria um fiscal fiscalizando vários estabelecimentos de abate ao mesmo tempo. Sim, é totalmente irregular, né? O senhor constatou isso? Quais fiscais estavam realizando essa fiscalização acumulada? Como é que aconteceu isso? Por exemplo, eu posso citar o seu Dalosso, da região de Umuarama, né? Ele é responsável pela fiscalização de vários abatedouros. O seu Zanon também, me parece que na época da denúncia ele era responsável pela fiscalização de vários abatedouros. E a norma do mapa sempre foi que todos os turnos de abate tem que ter um médico veterinário do mapa presente durante o abate. Por quê? As ações de polícia administrativa, que são as condenações, as autuações, as interdições, os sequestros, só podem ser tomados pelo ente público, não pode ser tomado pelo ente privado e muito menos conveniado e tal, porque a gente sabe que muitos dos conveniados eles recebem contrapartida das empresas. Isso já foi me relatado isso pelo próprio presidente do conselho e pelo Sindivete aqui do Paraná. Muito bem. O senhor narra que é irregular porque a norma exige que ele esteja, a norma exige que tenha, cada turno de abate esteja presente. Porque senão a gente sabe que não é interesse da empresa ter um prejuízo do abate condenando os animais que precisam ser condenados. Muito bem. Mas surgiu nesse processo e outras ações penais dessa operação que havia carência de fiscais. Existe uma pretensa carência, né? Porque, por exemplo... Por que pretensa? Por exemplo, o colega Christian e a esposa dele, quando vieram removidos do Mato Grosso do Sul para cá, a orientação da área técnica sempre foi lotar em estabelecimentos de abate. E eles não foram lotados em estabelecimentos de abate. Eles foram lotados num laticínio, salvo engano, a esposa do Christian, que eu não lembro o nome agora, e o Christian foi, primeiramente, eu acho que ele foi para um abate ou alguma coisa assim, e logo depois ele foi retirado e colocado num entreposto. Todos são de fiscalização periódica. Então a gente tem um número de pessoal, né? Existe uma carência? Existe. Foi feito um levantamento há pouco tempo pelo próprio setor técnico, que era coordenado pela Maria do Rocio, e que parece que faltavam 17 médicos veterinários só no Paraná, né? Então a gente teria aproximadamente 17 plantas descobertas. Não teria uma carência tão grande como a gente vê as pessoas falando, falta 80, 90, 100 pessoas nos abatedouros. O senhor narrou um fato aqui que me chamou a atenção. O senhor fez referência à situação de 3 fiscais lotados simultaneamente num estabelecimento de pratos prontos. Sim, existia um estabelecimento de pratos prontos da empresa BRF em Ponta Grossa, que a gente brincava, chamava fábrica de pizza, né? Até a gente brincava que nossos colegas fiscalizavam quantas azeitonas tinha na pizza, se tinha mais azeitona ou menos azeitonas. E a gente tinha lotado lá 3 médicos veterinários. Se eu não me engano, era o Carlos Frederico Margraf, o Oscar Fal e o Osni. Eram os 3 fiscais que estavam lotados lá. Que, independentemente da empresa ter necessidade de certificação para exportação, se trata de uma inspeção periódica, né? Então, por não ter nenhum procedimento de abate, nenhum problema, nenhum caso mais grave que não possa ser apurado pela via administrativa documental, não tinha necessidade de ter nenhum fiscal lotado lá permanentemente. E nós chegamos a ter 3, em detrimento da fiscalização da BRF de Castro e da JBS de Castro também, Castrolando e outras empresas que eram abatedores. Entendi. O senhor mencionou um fato relevante sobre a emissão de certificados sanitários. Muito se discute nesse processo o contexto dos fatos e ciências para justificar a pergunta. Houve inúmeras perguntas para várias testemunhas sobre o fato de um fiscal sanitário, um fiscal federal, assinar certificados sanitários sem estar na planta ou sem ter acompanhado o embarque no container.
e apenas com base nos documentos que instruem esses certificados que eram levados, todos esses documentos, a ele, seja no mapa, seja em outra planta, seja em casa. E as pessoas perguntavam, então, as pessoas, me desculpem novamente, está ao cansaço. Os ilustres defensores perguntavam a opinião das testemunhas se havia alguma ilegalidade nisso. Me parece que é cabível perguntar mesmo para o senhor. Sim, a opinião não faz diferença se pode ou se não pode, né? O que vale é a regra geral, que é a Instrução Normativa número 34 de 2009, que é que o certificado é para ser emitido, né, com base no respaldo documental emitido pela empresa, né, mediante conferência do carregamento. Várias vezes, por exemplo, eu mesmo não estava na doca de carregamento da empresa enquanto estava fiscalizando o frigorífico. Eu estava na sala emitindo o certificado mediante a documentação que vinha da empresa e o acompanhamento do funcionário da Inspeção Federal, mas não em casa ou no escritório, sempre no estabelecimento. Até porque, várias vezes, a gente sabe que precisa ter uma revisão de carga, a gente precisa, por exemplo, de um respaldo documental de um laudo microbiológico ou físico-químico, uma carga apreendida, e a gente sabe que existe a prática das empresas de carregarem um container, liberar o container na guarita, o container vai para o porto para agilizar o turnover de câmara, porque a gente sabe que as fábricas durante muito tempo foram habilitadas a trabalhar com câmaras subdimensionadas, né? E nesse período a gente fala assim, eu preciso rever essa carga, e a carga já saiu há 2 dias às vezes, e o documento ainda nem foi emitido. Isso pode ter acontecido, né? Isso é uma coisa que a gente tenta coibir no nosso trabalho. O correto é o certificado ser emitido, correto que eu digo o seguinte, o normatizado hoje é isso. Tá? Muito bem. O mapa hoje pensa em mudar isso por causa dos frigoríficos de inspeção periódica de longa distância, né? Mas, oficialmente, até hoje isso não mudou. Oficialmente, o que vale é a verificação em loco, documental, da carga e do contentor. Tudo bem. Agora pense a seguinte hipótese. Há um fiscal lotado numa planta industrial de inspeção permanente. Ele entra em férias. Sim. É designado um substituto. E esse substituto, por exemplo, é lotado em outra planta. Não deveria estar designado um substituto lotado em uma planta. Isso é uma irregularidade administrativa da chefia. O normal é você designar uma pessoa que esteja lá disponível. Por exemplo, Cascavel. Cascavel, na cidade, tem uma unidade de vigilância agropecuária com 5 fiscais veterinários e 2 frigoríficos. Eu não preciso designar o cara de Itaipulândia para vir fiscalizar Cascavel. Eu posso fiscalizar... eu posso localizar um dos 5 ali para permanecer no frigorífico aquele período de férias do colega. Se eu faço isso, é porque eu não tenho interesse que nenhum daqueles 5 vá fiscalizar aquela empresa. Isso é uma coisa que... Isso é uma conclusão do senhor. Tá? Sim, certo. exatamente. Tudo bem. Até porque eu teria que pagar diária, né? E deslocamento do cara de outro município para ir lá. Então é até antieconômico fazer isso. É muito mais prático designar. Eu, pelo menos, no período que eu fui chefe substituto, eu fazia assim. Eu ligava para os colegas do município que estavam na inspeção periódica e falava, você, nesse período aqui, você sai da inspeção periódica e fica a cargo da inspeção permanente. Fiz isso em Cascavel mesmo, com os colegas lá. Tá bom. Sobre a exoneração do cargo de chefe substituto. Sim. Do senhor. O senhor faz relação, quando foi ouvido, Sim. a uma ação do sindicato. Sim. O que levou o senhor a concluir que o senhor foi exonerado em razão dessa ação do sindicato? É que quando eu não era ainda delegado sindical, mas eu me dispus a testemunhar no processo de assédio moral, né? Inclusive, testemunhei tanto na Justiça quanto no próprio Ministério da Agricultura, num procedimento que a doutora Maria respondeu de assédio moral. E aí eu entendo que depois disso eu fui exonerado. Né? Não tinha mais interesse de participar do grupo da gestão ali. O superintendente ou a chefe do Cipoá trouxeram ao senhor os motivos? Não, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial. Não houve uma satisfação para o Não. senhor? Okay. Para mim, não. Pessoalmente, não. O senhor narra sobre problemas envolvendo a empresa Primus Agroindustrial. Sim. Eu pergunto especificamente, não sobre as questões sanitárias ou irregularidades na produção. Eu pergunto sobre corrupção. Excelência, pela ordem. Posso fazer desde aqui levantar essa questão de ordem? Não, se o senhor quiser ir para o microfone, talvez seja mais
adequado. Apenas em caráter pro forma, Só no microfone ali, pessoal, para que gravar. Vossa Excelência já em outro depoimento exarou seu entendimento, gostaria de pontuar que há um inquérito policial de número 505, 67, 62, 60, 2014, que trata especificamente de corrupção nessa empresa, de modo que a moldura posta na denúncia, e essa é uma opção que foi posta pelo Ministério Público, apresenta 21 réus, 8 fatos, e nenhum deles trata da Primus. De modo que nenhuma questão de contexto pode ser erigida para justificar que se requentem provas que sejam utilizados essa ação penal para subsidiar outro inquérito policial que está bem delimitado. Fica, então, o requerimento de que Vossa Excelência indefira as questões relacionadas a Primus. Também. Eu vou oportunizar o MP, Sim, gostaria de se Excelência, manifestar antes de avaliar. O depoimento de Daniel Gouveia, em que ele faz referência a esse fato que vai ser aqui questionado, já constava dos autos desde o início. A denúncia narra a prática de quadrilha, a prática de organização criminosa. Quadrilha e organização criminosa pressupõe a prática de outros crimes. As pessoas se agrupam com esse propósito. O objetivo desses questionamentos é colher elementos de materialidade e autoria da prática de quadrilha e organização criminosa. E, no meu entendimento, ainda que lá naquele inquérito se tenha investigado a prática de corrupção, aqui o Ministério Público imputa a prática de outro crime. E assim eu entendo que é possível esse questionamento. Tá bem. Eu, adotando o entendimento anterior e o que eu tenho adotado em geral também com as defesas, eu vou permitir as perguntas e, obviamente, relevar a análise da pertinência ou da relevância, da importância delas, para que seja explorado oportunamente pelas defesas e pelo MP, e pelo juízo em sentença. Não quer significar isso, que as respostas terão alguma relevância, digamos assim, no desfecho do processo, na sentença, na decisão do juízo, mas vou permitir, da forma como eu tenho usualmente permitido as defesas, também para evitar eventual alegação posterior de cerceamento do direito de defesa pela defesa, mas do direito da acusação formular suas indagações. Então, o senhor pode prosseguir. No bem objetivo, senhor Daniel, o senhor tomou conhecimento de atos de corrupção praticados no âmbito desse frigorífico? Primus? Sim, numa reunião que eu tive com o seu Claudinei, né, com a esposa do seu Clóvis, se eu não me engano é Mari alguma coisa, não lembro o nome dela todo. Participou também a Joyce Camilo, né, que era a responsável técnica. O que se falou nessa reunião? Essa reunião acontece o seguinte, raramente, né, a gente é chamado para uma reunião em particular, assim, e tinha o interesse da diretoria do Primus que a reunião não fosse feita junto com o Celso, né? Então, teve um Celso Dieter, que era o agente de inspeção que trabalhava lá comigo. Eu estava na sala fazendo uma documentação que era referente ao abate do dia, e o Celso estava, salvo engano, acompanhando algum carregamento ou separação de alguma coisa, porque a gente tinha carregamentos diários de mucosa, tripa e tal. E aí a Joyce falou assim, olha, o pessoal da direção quer que você vá lá rapidinho antes que o Celso volte. E eu achei bem estranho, né? Por isso até gravei a conversa, porque já havia tido, até pela própria Joyce, ela já havia comentado comigo, olha, de vez em quando perguntam lá como é que vão fazer o acerto com você, se tem preço e tal. E eu já falei para eles que você não tem acerto, o acerto é trabalhar direito. Aí eu falei, então tá bom, fui para a conversa. E na conversa eu falei com eles que queria saber o que eles queriam, tal, e eles comentaram que estavam tendo dificuldade para se ajustar, né, que já teriam sofrido extorsão para pagamento de valores, né, que em tese chamado de ajuda de custo, que não existe isso, né, ajuda de custo,
pelo próprio Celso, e que o Celso seguraria os certificados, que eu mesmo emitia os certificados dos carregamentos para vender para eles e tal, e que inclusive teriam um comprovante de depósito bancário, porque nem se prestar a ir buscar o dinheiro, né, da venda dos certificados, ele ia buscar. E eu falei assim, olha, não existe isso, não tem acordo, não tem ajuda, não tem nada, né? O que eu posso fazer é falar para vocês denunciarem na ouvidoria e tal. Eles falaram, não tem como denunciar, porque eu vou denunciar lá. E a gente sabe que aquilo lá é uma quadrilha. O Daniel Gonçalves, a Maria do Rocio, os agentes são uma quadrilha. Eu não tenho como ir lá e denunciar porque eles vão fechar meu frigorífico. Eu tenho muito medo de fecharem meu frigorífico. Eu estou tentando me ajustar, eu tenho uma série de dívidas. Eu contraí uma dívida de quase 8 milhões para reformar tudo, voltar a trabalhar. E que eu tenho certeza que se eu for lá, vão arrumar um jeito de te tirar daqui e me fechar como já fizeram com o Diego, que era o colega que estava antes lá, né? Não sei se aconteceu isso ou não com o Diego, sei que realmente ele estava antes lá. E eu falei para ele o seguinte, olha, eu se fosse vocês procurariam uma autoridade, seja a polícia e tal, para fazer essa denúncia. E aí falei assim, se vocês tiverem o comprovante, aí a gente conversa de outra forma, porque por enquanto é só conversa, né? E eu não vou lá formalizar isso porque realmente eu sei que lá tem um problema desse de tratamento de ouvidoria. Já ouço desde que eu era de Santa Catarina por colegas meus que existe essa questão da diretoria aqui da superintendência, Daniel, Maria, nessa questão de gerenciamento de quem pode fiscalizar ou não os frigoríficos, que eles manejam as pessoas conforme os interesses deles e tal. E que realmente eu denunciar não vai ser o resultado, né? Que de repente, na hora oportuna, eu faço essa denúncia.